Só para completar sobre o São Paulo, Arnaldo, o que houve com o Nicão? O cara chegou no São Paulo no ano retrasado, ficou 5 minutos em campo, nunca jogou, se machucou, foi embora, não gostou da cidade, rodou por aí. E ontem o cara volta jogando bem. Parece outro jogador. Bom, é como a Alice falou, ele sempre foi bom jogador, né? No Atlético Paranaense ele reinava, fez gol de título e tal. É um jogador que tem algumas características extra-campo, introvertido, tanto quanto de difícil ambientação. Ele não foi só mal no São Paulo, ele foi mal no Cruzeiro também. Ele não foi titular em nenhum momento efetivo do Cruzeiro na temporada passada. Aí, Tironi, tem duas histórias rapidinhas. A primeira, como a Alicia falou, seria a vantagem do São Paulo na temporada, era continuar com o mesmo treinador, a mesma comissão técnica. E o Dorival Júnior e o filho dele, Lucas Silvestre, foram comandantes do Nicão no Atlético Paranaense e se deram. O Nicão era o principal jogador do time quando eles estavam por lá. E eles contavam com o Nicão para essa temporada, queriam conversar com ele e ver se ele, como ele estava, se estava afim ou não, de fato, de brigar por uma posição no São Paulo para 2024, com a seguinte questão: ele largaria atrás de todos os outros. Todos os outros. E o Nicão topou participar da pré-temporada e não, quero ficar no São Paulo, quero ficar no São Paulo. Aí mudou lá o Instagram dele, sou jogador de São Paulo de novo e tal. Se apresentou em forma, fez uma boa pré-temporada. No primeiro jogo treino contra o São Bernardo foi bem, os caras, opa, tal, inscreveram aí já com o Carpini, que também gostava do Nicão de adversário, de observar. Ele foi inscrito no campeonato, ficou no banco contra o Santo André. Ontem, o Eric, reforço, que até foi bem contra o Ceará, não viajou porque estava com incômodo, é canhoto, joga do lado direito como o Nicão, não pôde jogar, e aí na hora do segundo tempo da troca, o Carpini tinha o Nicão para o lugar do Rato, e colocou o Nicão, e o Nicão acertou tudo. Eu ouso dizer que foram os melhores minutos do Nicão com a camisa do São Paulo. A outra historinha é que no dia a dia ele tem se mostrado muito mais, segundo informações que tenho, focado, disposto, interessado, de uma forma que ele não havia mostrado no São Paulo quando chegou lá do Atlético Paranaense. Foi uma contratação cara e tudo mais. Então, assim, jogar futebol, ele sabe. Ele é um jogador forte, que finaliza bem, tem boa visão de jogo e pode ser útil, não exatamente para disputar com a turma da enquete, aquela posição do número 10. Ele já foi número 10. Então, hoje lá com o Galopo, o Rames, Luciano, mas para ser uma opção justamente como foi ontem, para o lado direito, quando o Rato tiver algum problema. Ele é canhoto como o Rato, tem mais ou menos a mesma idade como o Rato, bate na bola mais ou menos como o Rato. Então, ele pode ser uma opção daquele lado, né? Então, é aquilo que a gente descrevia. Muitas vezes o jogador, eu nunca achei ele um jogador ruim, nunca achei, mas o aproveitamento depende muito também da dedicação, do empenho, do envolvimento, do foco do jogador. E acho que isso pode acontecer esse ano, depende do Nicão. Assim como depende do Rames, Tironi, a entrada nele da disputa por posição. Uma coisa é certa, da turma da enquete, o Galopo, que ficou se preparando o ano passado todo, acompanhou todos os jogos do São Paulo, mesmo lá de muleta, ia para o vestiário, ia para o estádio, emendou a pré-temporada nas férias, voltou voando, e o Luciano, que pela primeira vez na vida treinou nas férias para chegar bem para a pré-temporada, esses dois já largaram bem, né? Em termos físicos, inclusive. O Nicão e o Ramos vão ter que correr atrás, cada um do seu jeito, cada um do seu lugar. E acho que é uma coisa curiosa, porque são modelos completamente diferentes, né, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras não tem os figurões disputando posição. Isso nunca foi uma vontade do Abel, ter figurão no time disputando posição. O São Paulo hoje tem um time mais de figurões, não
galácticos, mas tem o Rames já foi galáctico. E Lucas, Caleri, Luciano. O São Paulo tem um elenco de mais nomes, mais fartura, sobretudo no meio para frente, como a Alice apontou. Mas o conjunto, a ideia, a repetição, é o Palmeiras quem tem, né? São modelos diferentes. Mas foram modelos diferentes esse tempo todo. Acho que o São Paulo investiu mais em figuras nesses últimos anos, conseguiu eliminar o Palmeiras em Copas, em duas Copas do Brasil, mas ao longo da temporada o Palmeiras sempre foi mais consistente nesses últimos anos, mesmo que tenha perdido alguns confrontos para o São Paulo. E acho que mais do que elenco estrelado, o São Paulo precisa ser consistente a temporada toda. Esse é o grande desafio. Muito bem, vamos falar já já do Palmeiras, que está buscando, joga hoje contra a Inter de Limeira. Só vamos colocar o Carpini falando ontem da anulação do gol. O São Paulo fez o segundo gol com o Galopo, mas foi anulado pelo ele mesmo, o VAR. Vamos ouvir. Em relação ao gol anulado, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque acho que tudo que a gente fala demais acaba surtindo algum efeito, e na maioria das vezes negativo e não positivo, porque não vai voltar atrás do que aconteceu. Mas numa finalização como a do Galopo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola. Então é muito interpretativo, enfim, não vou me aprofundar no caso, e a minha opinião eu acho que o gol foi legítimo. Muito bem, tá aí. Falando que o gol foi legítimo, foi um golaço de fato do Galopo, mas o Caleri estava passando ali na frente do Muralha e aí o gol foi anulado. Sabe o que me lembrou, Alicia, esse gol de ontem? Me lembrou um gol que teve muita discussão. O gol do Palmeiras contra o Flamengo na Supercopa do ano passado, que falaram que não sei quem atrapalhou o goleiro e que não podia ter. O gol do menino, o gol do Gabriel Menino, que não Era o podia ter Mike, né, valido. Era o Mike na jogada. O conceito do lance é parecido. Naquela ocasião, não foi, o Palmeiras ganhou até o jogo. E ontem foi dado impedimento. Você achou que estava impedido o Caleri? Cara, esse lance do atrapalhar a jogada, tava até o Renato Maurício Prado estava segunda-feira reclamando muito, com lembranças dolorosas aí desse gol do Palmeiras sobre o Flamengo na Supercopa. Eu acho essa questão do atrapalhar, ela é muito subjetiva. É uma das piores. Eu acho que é um dos piores momentos do futebol quando o juiz precisa avaliar se o cara atrapalhou ou não atrapalhou a jogada, né? Se ele participa ou se ele não participa da jogada, se ele atrapalha ou não. Aquela coisa. Eu acho muito difícil que sem o Caleri ali, o Muralha tivesse chegado na bola. Eu acho que essa questão eu fico mais segura de dizer, ele não chegaria na bola de qualquer forma. A gente não tem como saber de fato, né? Então, eu não acho que é um lance absurdo, não acho que é um lance assim, né? Nossa, meu Deus do céu, como é que não vi um pênalti claríssimo? Né? Eu não vejo dessa forma. Acho que é um lance mais subjetivo. Alícia, lá no VAR, né? O Arnaldo também adora o VAR, né? Varnaldo, o meu querido amigo, eu lembro desde os nossos tempos lá no Itaca, o tanto que Arnaldo Ribeiro já gostava do VAR. Mas é um lance que eu não marcaria. Eu daria o gol, né? Deixaria o lance da maneira como ele foi assinalado dentro de campo. Não acho que que a imagem era clara, e de novo, acho subjetivo para ele reverter a decisão dele de campo. Mas esse lance da participação, se o cara envolve, atrapalha o goleiro ou não atrapalha o goleiro, ele é um dos piores de analisar justamente por isso, né? Ele não tem uma medida clara, mas eu entendo a sensação da São Paulina e do São Paulino que se sentiu prejudicado pela arbitragem, e entendo e acho inteligentíssima a decisão do Carpini nesse momento, principalmente ele acabando de chegar, comandando o time grande pela primeira vez, não querer entrar nessa disputa, porque ele tem razão, né? Não adianta nesse momento de nada, e acho que ele precisa ter um pouco mais aí de segurança para começar a comprar essas brigas. E já senti pela introdução de vocês que a opinião talvez seja um pouco diferente da minha, mas estou curiosa para saber se o VAR voltou a incomodar Arnaldo e Tirone. Eu quero saber do Arnaldo. Arnaldo, bem anulado ou mal anulado?
Deveria ter Piada. validado o gol. Piada. Sabe o que acontece? É interessante o ponto da Alicia, porque quanto mais você tenta interpretar o jogo de futebol, e o VAR, em tese, não serviria para isso, não seria para isso, né? Mais complexo fica uma decisão, porque o VAR, se ele quer bancar o intérprete, ele vai ser mais um, né? Então, e acho que nessa situação, a decisão foi tão bizarra, porque o VAR, diferentemente do árbitro, ele tem várias câmeras para analisar. E a câmera que fica atrás do gol do Muralha, que em tese capta a visão do Muralha, ela é clara e cristalina. O Muralha, ele enxerga a bola o tempo todo. O Caleri está passando lá para chupar o picolé na lateral. É ridícula a anulação, ela não tem menor cabimento, né? E aí, cara, eu acho que a gente tem que entender que houve uma troca no comando da arbitragem do futebol paulista. Saiu a Ana Paula de Oliveira e entrou o argentino Lustó, ele mesmo. A árbitro ainda está nativa, né? E que, em tese, o Lustó, a orientação na pré-temporada foi utilizar o VAR de uma maneira mais parcimoniosa. Ele teria ficado impressionado com a utilização do VAR para qualquer coisa no Brasil. E, segundo as informações, a orientação dele é maneirar o uso do VAR, sobretudo em lances interpretativos. Aí chega lá na segunda rodada do campeonato, é um negócio desse. Então, ou o Lustó chega lá e deixa claro o que ele quer, né? E acho bem polêmica, aliás, a troca no comando, porque sai a Ana Paula de Oliveira, que era uma auxiliar das melhores, né? Quando o Bandeirinha no Brasil tinha alguma utilidade, depois do VAR ele não tem mais nenhuma utilidade praticamente. E entra o Lustó com essa... E quem tem que ser cobrado é o Lustó, em castelhano, em português, porque, de fato, foi uma decisão completamente bizarra. Bizarra. O árbitro era fraco. Quanto mais fraco o árbitro, mais poder tem o VAR. E foi essa combinação que aconteceu em Mirassol. Não tem a menor justificativa para anular um gol daqueles. O gol que você lembrou da Supercopa, você tem, em tese, uma discussão, porque, de fato, o Mike está colado no Santos, que era o goleiro do Flamengo na época. Colado. O Caleri está a léguas de distância do Muralha. Não é nem que o Muralha não pegaria a bola, ele viu a trajetória inteira da bola. Isso está claro na câmera de trás. O sujeito vai lá e, chamado pelo VAR, e anula o gol. É uma piada. E assim, né, as mensagens que a gente recebe, eu que sou velho opositor do VAR, quando tem um lance desse no futebol, estão matando o futebol, vão matar o futebol. Porque o cara, depois da jogada, o cara faz um golaço, comemora, todo mundo, que gol, golaço, não sei o que lá, e aí os caras vão caçar alguma coisa. E assim é o VAR brasileiro, não é só o brasileiro, mas o brasileiro é muito assim. E, de novo, o VAR nunca vai trazer justiça ao futebol. Ele pode trazer mais injustiça, porque ele é capaz de caçar o que ele bem entender nessa cruzada interpretativa. Futebol tem que ter uma interpretação, é do cara que está no campo. Ele é o mediador, ele é o juiz. E quanto mais... E hoje não é só o VAR, né, ou o árbitro de VAR, tem uma comissão de VAR. Então, eu, você, a Alice e mais umas 50 pessoas. Olha, atrapalhou ou não atrapalhou? Foi não sei o que lá. Bloqueou ou não bloqueou? Não existe isso. Espero que seja usado com mais parcimônia a partir de agora pelo senhor Lustó no Campeonato Paulista de Futebol. Qual?